Olá, sejam bem-vindos ao podcast Atrás do Número. Eu sou a Ana Marafiga, sou consultora com foco em transformação financeira comportamental e esse é o episódio 31 desse podcast Atrás dos Números. Aqui nós falamos sobre aquilo que ninguém te conta, que está atrás de cada número que a sua vida financeira representa. Atrás de cada número existe um comportamento. E por trás de cada um desses comportamentos existe um jeito de você pensar, de você sentir e que muitas vezes vem da sua personalidade. Hoje nós vamos começar uma nova série, a série de perfil financeiro comportamental, baseado no teste Big Five. Vai ser uma jornada para você se entender por que é que você se comporta com o dinheiro, como você se comporta. E por que que isso não é simplesmente uma falta de disciplina, uma falta de controle, mas sim sobre quem você realmente é. Quantas vezes você já tentou seguir um método padrão que o mercado coloca, regras, padrões, planilhas, mas parece que para as outras pessoas funciona e para você não. Você fracassou com esses métodos tradicionais. E aí vem aquela culpa, aquela cobrança. Ai, comigo não dá certo, eu sou muito preguiçosa, eu não tenho jeito para isso, eu sou desorganizada mesmo, eu sou impulsiva, eu sou gastona, eu sou fraca. Vieram inúmeras cobranças por você não ter conseguido seguir aquilo que é o padrão imposto. Mas você já parou para pensar que talvez você esteja tentando seguir uma regra, um padrão que não tem absolutamente nada a ver com o jeito que você é, com o jeito que você funciona? Talvez você não tenha um problema com o dinheiro. Talvez você só esteja tentando resolver ele de uma forma que não tem nada a ver com quem você é. Existe um modelo chamado Big Five, que são 5 grandes traços de personalidade. Esse é um modelo mais aceito cientificamente para descrever a personalidade humana. Não porque ele é uma modinha desses testes que aparecem para testar e entender um pouco mais sobre você, mas sim porque ele é um modelo que ele já vem sendo validado, aplicado, estudado há várias décadas. Tem estudos muito sérios dedicados ao Big Five e ele tem aplicação prática em diversos países. Então, nós vamos trabalhar neste podcast baseado no Big Five, que é o teste mais aceito cientificamente e validado cientificamente para avaliar a personalidade. E não é que nós vamos te colocar ou querer encaixar cada pessoa em caixinhas. Não, nós vamos entender as dimensões que todos nós temos, em maior ou menor grau. E o mais importante é entender como que esses traços, eles influenciam diretamente como você pensa, como você sente, como você age, inclusive com o dinheiro. Os principais aspectos de cada um desses traços, nós vamos trabalhar individualmente nos próximos episódios. Nesse episódio, eu vou passar uma visão geral do Big Five e dos traços, dos 5 traços, que são conscienciosidade, amabilidade, que você pode encontrar na literatura como sociabilidade, agradabilidade, amabilidade, extroversão, abertura a novas experiências e o neuroticismo. Já de início, se você quiser entender um pouco mais como é a sua personalidade dentro desses 5 grandes traços, você pode ir no meu Instagram, ana.marafiga, no link da bio, tem um teste de traço de personalidade em que eu vou te responder por e-mail. Acesse o Instagram, ana.marafiga e faça o seu teste, que assim você vai ter a sua avaliação. Mas vamos começar a entender um pouco mais de cada um desses traços. Em cada traço, eu vou trazendo exemplos de comportamentos financeiros para você já ir se identificando. Mas a partir do próximo episódio, então, que eu vou entrar em cada traço detalhadamente. O primeiro traço que nós vamos falar hoje, então, é sobre a conscienciosidade. A conscienciosidade são aquelas pessoas que elas costumam ser muito bem organizadas, elas gostam de metas, são mais disciplinadas, gostam de seguir checklists, gostam de fazer planilhas, elas seguem o orçamento, elas são comprometidas com metas. Mas essas pessoas, quando elas podem ter um traço talvez um pouco negativo, levar um pouco para o negativo, quando elas
começam a ser muito perfeccionistas, elas começam a se tornar rígidas, elas se cobram tanto por qualquer erro, por não atingir uma meta, que isso pode levar até uma paralisia ou mesmo uma grande culpa quando elas falham, quando não conseguem atingir aquilo a que haviam se proposto. O segundo traço, amabilidade, agradabilidade ou sociabilidade, são pessoas muito amáveis, como o próprio nome já diz. Elas são pessoas que gostam de estar com pessoas, elas são generosas, elas são justas, elas pensam no outro em primeiro lugar. Elas costumam priorizar as suas decisões financeiras ou outras decisões, tomando como base o outro e não a si mesmas. O que essas pessoas podem ter de negativo? Ao priorizar muito o outro, elas podem ter dificuldade de dizer não para um empréstimo, alguém que vem e pede um nome emprestado, pede um dinheiro emprestado, pede o cartão emprestado, elas podem ter dificuldade de dizer não, pelo medo de desagradar, não gostam de desagradar. Então, elas acabam tendo essa maior propensão, esse maior risco a um endividamento, não por culpa sua, mas por emprestar o nome para outras pessoas. O terceiro traço dentro do Big Five é a extroversão. A extroversão é aquela pessoa que gosta de estar rodeada de pessoas, é aquela pessoa que se energiza em ambientes com muitas pessoas, com muito movimento, elas têm fortes vínculos com as pessoas, então elas gostam de estar sempre com muitos amigos, com familiares, em eventos. Um ponto que pode ser negativo para essas pessoas que têm alta extroversão é que elas podem gastar por impulso. Naquele momento que está rodeado de pessoas, elas costumam seguir o que os demais seguem. Então, se todo mundo vai fazer aquela viagem, essa pessoa talvez não tenha condição de fazer, ela vai seguir e vai fazer essa viagem. Ela vai gastar, mesmo que talvez ela não pudesse fazer esse gasto. Ela tende a gastar mais por impulso, ela pode comprar para se sentir bem, para se sentir naquele meio, para se sentir pertencente àquele grupo, mesmo que isso talvez não esteja dentro das condições dessa pessoa, né? Então, em contextos sociais, ela costuma gastar mais. O quarto traço que o Big Five traz é a abertura a experiências. As pessoas que têm a grande abertura, elas gostam de novidades. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que surge chama a atenção dessas pessoas. E pode ser, sim, num sentido material, mas também pode ser num sentido intelectual. Então, essas pessoas, elas são mais inovadoras, elas gostam de conhecer, então tudo chama a atenção. É aquela pessoa que sempre está começando muitas coisas. E o lado que pode ser negativo é que começam e não terminam. Então, levando para o lado financeiro, vamos propor uma planilha, um aplicativo lindo para essa pessoa, maravilhoso, novo, diferente no mercado. Ela vai começar super animada, mas a partir do momento em que algo começar a chamar a atenção dela mais do que esse aplicativo, ela vai abandonar e vai começar outro. Então, são pessoas que podem começar muitas coisas e não terminar. Já na vida financeira, né? Então, começam um controle e acabam desistindo e não concluindo, não sendo consistentes nesse controle. E o quinto traço do Big Five é o neuroticismo. O neuroticista é aquela pessoa em que ela vai olhar mais para o lado negativo, mais para o lado daquilo que pode dar errado. Então, parece que não tem nada de positivo no neuroticista, mas tem. Vamos pensar numa pessoa que precisa fazer análise de um contrato, de uma negociação. O neuroticista é um perfil ideal para avaliar se aquilo tem problema de dar algum erro, de dar algum BO, né, algum problema de fato ali na frente. Ele vai conseguir avaliar esses pontos. Ao mesmo tempo, olhando para a vida como um todo, ou para a vida financeira, é uma pessoa que vai ter mais ansiedade, que vai ter mais medo, vai acabar procrastinando mais pelo medo de errar. E como é uma pessoa que tem oscilações emocionais, porque tem um afeto negativo, tem mais emoções negativas, pode ser que haja uma compra por impulso com o objetivo de regular essas emoções negativas, porque o nosso corpo sempre busca uma homeostase. Se eu não estou me sentindo bem, ele vai buscar algo para que eu me sinta melhor. Então, o neuroticista, ele pode ter essas oscilações emocionais muito frequentes e utilizar a compra
para aliviar, na verdade, essas emoções. A sua forma de lidar com o dinheiro, ela pode estar sendo moldada pelo seu jeito de existir no mundo e não pela sua falta de força de vontade. Trazendo um exemplo para tangibilizar um pouco mais os traços, como funcionam, como eles se manifestam na vida financeira, eu atendi uma cliente em que ela não se adaptava à planilha e ela tinha vergonha de dizer que ela odiava, de fato, planilhas, ela não conseguia se adaptar. Já tinha tentado cursos, já tinha tentado outras mentorias, mas quando chegava na parte de planilhar os gastos, ela dizia: eu odeio planilhar os gastos. Eu me concentro, mas eu não consigo atualizar. Eu começo e depois eu paro. Então, quando nós iniciamos o planejamento financeiro dela, nós identificamos o perfil comportamental e ali apareceu alta abertura a novas experiências e baixa conscienciosidade. Então, de fato, para essa cliente, fazer planilhas é um sacrifício. Ela começa super animada e aos poucos ela vai desistindo. Então, a gente sabia que ela não ia se adaptar a uma planilha rígida. Nós precisamos entender qual era o perfil dela, ajustar para uma pessoa totalmente criativa, para uma pessoa mais emocional, mais intuitiva. Então, nós organizamos o planejamento financeiro dela de uma forma mais simples, uma forma simplificada, em que ela pudesse entender onde ela estava para seguir para os próximos meses. Ela nunca ia se adaptar com aquela planilha super rígida. Isso deu super certo, o planejamento dela ficou mais visual, mais adaptável e ajustado ao seu perfil financeiro. Então, você não precisa de um novo método, você precisa entender quem você é e, a partir disso, ajustar o seu planejamento financeiro. A personalidade no nosso dia a dia, ela vai aparecer constantemente nas nossas ações, inclusive na nossa vida financeira. Então, uma pessoa com alta conscienciosidade, ela vai ter facilidade com metas, com prazos, mas ela pode se cobrar tanto que ela paralisa. Já uma pessoa que ela tem alta extroversão, ela vai gastar mais em eventos sociais, em experiências, também pode comprar por impulso no momento em que está nesses eventos sociais, está vivendo essas experiências. Quem tem alta amabilidade vai ter dificuldade de dizer não em qualquer momento do dia a dia, mas principalmente para aquelas compras coletivas, para empréstimos a amigos ou familiares. Já as pessoas com um neuroticismo mais alto, elas tendem a tomar decisões baseadas no medo, na ansiedade ou para o alívio emocional. Não tem certo, não tem errado. O que tem é um olhar para como você funciona e entender que existem as consequências desse modo como você funciona. Se você não entende a sua personalidade, vai continuar tentando consertar o seu caos financeiro com metas impossíveis, com culpa, com autocobrança. Mas se você entende quem você é, começa a criar as estratégias que funcionam para você e não contra você, o seu planejamento financeiro, a sua vida financeira começa a ficar mais leve. Você não precisa mudar quem que você é para mudar a sua relação com o dinheiro, mas você precisa se conhecer. Nos próximos episódios, eu vou explorar cada um desses traços, a disciplina que te trava, o querer agradar, que te custa caro, a impulsividade social que pode esvaziar a sua conta, a curiosidade que tira o teu foco, a ansiedade que sabota os teus planos. A cada semana, vamos trazer um espelho. Não para você se julgar, mas para você se olhar, se conhecer e se libertar desses padrões que você vem seguindo sem entender o porquê. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa entender um pouco mais sobre si e olhar ao que está atrás no número. E se você quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber. Você pode comentar aqui ou lá no meu Instagram, @ana.marafiga, me contando se isso fez sentido para você. Na semana que vem, a gente vai falar sobre conscienciosidade, o traço que te ajuda a planejar, mas que quando em excesso, ele pode te paralisar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!